Começo-lhe por agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu e hoje vamos falar sobre provisões. As provisões é uma matéria que está consagrada na norma contabilística e de relato financeiro número 21. Norma contabilística de relato financeiro número 21. Esta norma faz referência às provisões, aos passivos contingentes e ativos contingentes. Provisões é então uma matéria tratada pela norma contabilística e de relato financeiro número 21, uma das 28 normas que constituem o sistema geral do sistema de normalização contabilística, o regime geral do sistema de normalização contabilística. Quando nós vamos constituir uma provisão, há um conjunto de condições que a norma refere para que efetivamente provisionar seja a medida certa. E relativamente à questão das provisões, a norma número 21 estabelece o seguinte no que diz respeito ao reconhecimento de provisões. Como sabemos, as normas de contabilidade, elas têm como denominador comum para determinados temas, determinadas temáticas contabilísticas, tratarem do reconhecimento, da mensuração e da divulgação. O reconhecimento tem a ver com a contabilização, a mensuração com o valor e a divulgação relativa às notas anexas que farão parte do conjunto de demonstrações financeiras a que a empresa está obrigada, o anexo. Quanto ao reconhecimento, o parágrafo 13 aqui da norma 21 refere que uma provisão só deve ser reconhecida quando cumulativamente uma entidade tenha uma obrigação presente, legal ou construtiva, como resultado de um acontecimento passado. Portanto, primeira condição, a linha A, uma entidade tenha uma obrigação presente, que pode ser legal, do âmbito normativo, ou construtivo, ou seja, por iniciativa da própria entidade. A linha B, as condições são cumulativas. A linha B, seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar aquela obrigação. E possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação. Nós, quando reconhecemos uma provisão, nós temos que fazer as seguintes questões. Primeira questão. Trata-se de uma obrigação presente como consequência de um acontecimento que cria obrigações? Esta é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Se respondermos sim, então passamos para a segunda pergunta. Existirá um ex-fluxo provável, uma saída de recursos provável? Se respondermos sim, passamos para a terceira pergunta. É possível fazer uma estimativa fiável? Se respondermos sim, então estamos em condições de provisionar. Ou seja, de constituir provisões, de constituir, de reconhecer uma provisão.
Existem vários tipos de provisões. O nosso plano de contas do sistema de normalização contabilística, as provisões, elas fazem parte da classe 6, nomeadamente da conta 67, bem como que é uma conta que vai afetar a demonstração dos resultados, porque é um gasto do período, conta 67, provisões do período, e ao nível do balanço, a conta 29, provisões no balanço, dizem respeito ao passivo. Passivo não corrente, o item provisões. Existem vários tipos de provisões. Provisões para impostos, que é a conta 291, com a sua homóloga no respectivo rúbrica de gastos 671. Existem provisões para garantias a clientes, a 292, ou 672, no caso da conta de gastos. A provisão para processos judiciais em curso, 293. A provisão para acidentes de trabalho e doenças profissionais, a 294. A 295, a provisão para matérias ambientais, a 296 para contratos onerosos, a 297 reestruturação e a 298 outras provisões. Isto é o elenco das possíveis contas que vão afetar o passivo não corrente da empresa. Por sua vez, todas estas contas terão uma correspondência numa conta de gastos, que eu já referi, é a conta 67, aliás, a conta 67, e segue a mesma terminação relativamente à correspondente conta do passivo. Nós vamos exemplificar uma provisão destinada a fazer face a encargos com garantias a clientes, prevista em contrato de venda. Vamos imaginar que uma empresa chega ao dia 31 de dezembro. Trata-se de uma empresa cuja atividade envolve prestar garantias a clientes. Por exemplo, uma empresa que vende eletrodomésticos é uma empresa que tem que dar garantia aos seus clientes. Uma empresa que vende computadores é uma empresa que tem que prestar garantia aos seus clientes, porque se um cliente adquire um eletrodoméstico, se adquire um computador, e se aquele equipamento não está nas devidas condições, ou se tem uma avaria, a empresa tem que ter uma solução para o cliente durante o tempo da garantia. E, portanto, nós, quando falamos de provisão para encargos com garantias a clientes, devemos fazer todas aquelas questões que ao bocado eu fiz e respondo a todas sim. Ou seja, questões: trata-se de uma obrigação presente como consequência de um acontecimento que cria obrigações? Obrigação presente? É claro que sim. Esta empresa, efetivamente, tem esta obrigação de prestar as suas garantias a clientes. Obrigação presente? Sim. Poderia ser obrigação presente ou poderia ser obrigação presente legal ou obrigação presente construtiva. Esta é uma obrigação presente legal. Ou seja, deriva da legislação, efetivamente, nós prestarmos garantias aos nossos clientes. As obrigações presentes, elas podem ser legais ou construtivas. Construtivas é por iniciativa da própria entidade. As legais decorrem do normativo, da legislação.
E as empresas são obrigadas, efetivamente, por lei, a prestar garantia aos seus clientes na venda de determinado tipo de equipamentos ou de prestação de serviços. A segunda questão que eu deverei colocar, e só para ver se esta provisão vai ao encontro dos 3 requisitos cumulativos, é se haverá um ex-fluxo de recursos. Obviamente que se a empresa presta garantias a clientes, efetivamente é muito provável, é muitíssimo provável que, conforme aqui a norma refere, seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação. É óbvio que esta questão, quando se trata de uma provisão para garantias a clientes, é sim, existe uma forte probabilidade que efetivamente ex-fluxos vão ser traduzidos aqui, ex-fluxo de recursos vão efetivamente ser traduzidos aqui neste âmbito desta provisão. E depois temos a questão da estimativa fiável. Será possível a empresa fazer uma estimativa fiável no que diz respeito à questão da mensuração da sua provisão, o valor pelo qual vai reconhecer a provisão, baseado em todo o passado que a empresa tem, de prestar garantias a clientes? Com certeza que sim. E, portanto, esta questão também responderia sim. Esta empresa, então, decidiu, na base desta estimativa fiável e com base no passado, constituir uma provisão para garantias a clientes de 40 mil euros, e nós agora, reunindo as 3 condições que o parágrafo 13, no âmbito do reconhecimento de uma provisão, estabelece, indo efetivamente ao encontro destas 3 condições, nós vamos provisionar, vamos reconhecer uma provisão para garantias a clientes. A provisão, para qualquer provisão, ela traduz-se no seguinte lançamento. Numa provisão, nós temos que reconhecer uma conta de gastos e uma conta de passivo. A conta de gastos, conforme eu já referi, é a conta 67. E vamos considerar provisões. 67 são as provisões do período. Porque quando estamos a falar de gastos, os gastos eles extinguem-se no final do período. Uma vez que estas contas são contas que afetam a demonstração dos resultados. Figurará na demonstração dos resultados a rúbrica provisões para, efetivamente, deduzir, quando é na ótica de gasto, tem esta vertente de deduzir na formação do resultado contabilístico da empresa. Uma conta de passivo. E a conta de passivo será a 29. 29 qualquer coisa, provisões. Sendo uma conta de balanço, aqui a conta 29 vão ser as provisões que acumuladas. E, portanto, aquilo que vai ser reconhecido nesta conta afetará o balanço da empresa. Particularmente aquilo a que se denomina o passivo não corrente. No balanço, no passivo não corrente, a primeira rúbrica é precisamente a rúbrica de provisões, onde se vão acumulando as provisões de ano para ano. Debita-se a conta de gastos, pela tal estimativa fiável, credita-se a conta de passivo, pela tal estimativa fiável. Então, relativamente a esta provisão que nós aqui temos
com garantias a clientes, vamos só precisar qual será a conta, subconta de gastos e a subconta do passivo. Provisão para garantias a clientes é a conta 29.2 e 67.2. Logo, relativamente ao nosso lançamento, concretamente para este exercício, teríamos a conta 67.2, provisões do período, mas relativas a garantias a clientes. O reconhecimento por 40.000 euros, considerando que esta é a tal estimativa fiável que a empresa considerou no reconhecimento desta provisão. E depois a conta 29.2, provisão para garantias a clientes, que vai afetar o passivo. E, portanto, os passivos creditam-se quando aumentam, quando são reforçados. Passivos debita quando diminui, credita quando aumenta. E então vamos ter aqui 40.000 euros. Contas de gastos debitam-se por regra. Este é o reconhecimento da provisão para garantias a clientes. Debitar a conta 67.2, creditar a conta 292. Ao reconhecermos esta provisão, nós estamos a influenciar negativamente o resultado da empresa, o resultado contabilístico. Ele diminui, porque o resultado contabilístico de uma empresa, e agora já numa vertente fiscal, a todo momento nós temos o resultado antes de impostos, que é dado pela diferença entre os rendimentos e os gastos da empresa. Classe 7, classe 6. Rendimentos menos gastos. Aquilo que se vai formar na chamada demonstração dos resultados. Com a contabilização deste valor, nós acabamos de afetar os gastos negativamente, portanto, 40.000 euros. Os gastos são a componente negativa do resultado. O nosso resultado baixou em 40.000 euros. Se o nosso resultado vier a ser, por exemplo, vamos imaginar o nosso resultado contabilístico em 300.000 euros, ou se ele estava neste momento em 300.000 euros, com o reconhecimento desta provisão, passou para 260.000, uma vez que houve uma subtração, uma dedução na ótica contabilística de 40.000 euros. Isto na formação do chamado resultado contabilístico. Isto também é denominado o resultado contabilístico da empresa, aquele que deriva da contabilidade. Agora, uma coisa muito importante é nós sabermos se este gasto, que foi agora reconhecido a 31 de dezembro de um determinado ano N, se é ou não aceite do ponto de vista fiscal. É importante saber isto, porque uma coisa é nós fazermos a contabilização dos factos, outra coisa é depois nós verificarmos se de facto os gastos que foram reconhecidos ao longo do ano são fiscalmente aceitos. Para esta matéria das provisões, o Código do IRC dedica o artigo 39. O artigo 39 é o artigo para provisões fiscalmente dedutíveis. E este artigo, ele refere quais são as provisões fiscalmente dedutíveis, ou seja, aquelas que são aceites. E existem várias provisões, já vimos. Este artigo fundamentalmente só aceita 3 tipos de provisões. O que significa que tudo o que não fizer parte do texto
do artigo 39 do Código do IRC não vão ser fiscalmente aceites. Essas mesmas provisões que não estão contempladas no artigo 39. O artigo 39 diz-nos que podem ser deduzidas para efeitos fiscais as seguintes provisões. A linha A. As que se destinem a fazer face a obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso, por factos que determinariam a inclusão daqueles entre os gastos do período de tributação. As empresas podem também contabilizar provisões para processos judiciais em curso. Trata-se de uma obrigação legal, sem dúvida, processo judicial em curso. Uma questão que a empresa tem em tribunal. No dia 31 de dezembro de um determinado ano N, uma empresa tem um processo em tribunal. Trata-se efetivamente de uma obrigação legal. Uma obrigação presente legal. Irá ocorrer um exfluxo de recursos. Muito provável que sim. E para além disso, é possível fazer uma estimativa fiável. Temos que recorrer a um jurista, a um advogado, para que nos possa calcular o eventual valor de uma indemnização, por exemplo, que nós teremos que pagar face à decisão do tribunal. Estas provisões são fiscalmente aceites. Ou seja, se eu reconhecer uma provisão para processos judiciais em curso, as provisões para processos judiciais em curso, elas são reconhecidas com um débito na conta 673, modal I para 3, processos judiciais em curso, e a contrapartida é um crédito na conta 293. Estas são fiscalmente aceites. Ou seja, se eu reconhecer uma provisão para processos judiciais em curso, o montante que deduzo na contabilidade como um gasto, ele é bem-vindo, mas também tem esta possibilidade de que é fiscalmente aceite. Ou seja, não vou ter que corrigir a posteriori na passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Deduz contabilisticamente a autoridade tributária ou, no caso concreto, o Código do IRC aceita. Logo, na declaração modelo 22, quadro 7 da autoridade tributária, não temos que fazer nenhuma correção. Também são fiscalmente aceitos as que se destinem, e agora estou a falar da linha B, a fazer encargos portanto, as que se destinem a fazer face a encargos com garantias a clientes previstas em contratos de venda e de prestação de serviços. Esta provisão que eu acabei agora de reconhecer, ela é fiscalmente aceite. Só que vai ter um limite. Eu não sei se terei ultrapassado esse limite. Já vou explicar qual é o limite, que também está aqui referido neste artigo 39. Também são aceitos fiscalmente as provisões que são constituídas com o objetivo de fazer face aos encargos com a reparação de danos de caráter ambiental dos locais afetos à exploração, sempre que tal seja obrigatória nos termos da legislação aplicável e após a cessação desta. Aqui temos as provisões para matérias ambientais. Elas são fiscalmente aceitas, mas para as empresas que efetivamente trabalham em setores onde faz sentido o reconhecimento deste tipo de provisões. As provisões para matérias ambientais. Agora vamos à limitação da provisão para garantias a clientes. Está estabelecida no número 5 deste artigo número 39. Diz-nos o número 5 o seguinte. Eu vou ter que aplicar agora porque vamos verificar se esta provisão é ou não fiscalmente aceita para vos explicar que tipo de correção eu teria que fazer na declaração modelo 22. O montante anual da provisão para garantias a clientes, número 5 do artigo 39 do Código do IRC, a que se refere à linha B do número 1,
é determinado pela aplicação às vendas e prestações de serviços sujeitas a garantias efetuadas no período de tributação de uma percentagem que não pode ser superior à que resulta da proporção entre a soma dos encargos derivados de garantias a clientes efetivamente suportados nos últimos 3 períodos de tributação e a soma das vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia efetuadas nos mesmos períodos. Bem, eu vou exemplificar este número 5, parece assim um bocadinho complexo, mas é muito simples. Nós queremos testar, do ponto de vista fiscal, agora estamos a falar das implicações fiscais, se esta provisão reconhecida na conta 672 e que influenciou o meu resultado como uma dedução do ponto de vista contabilístico pela via dos gastos e, portanto, o meu resultado vem menor, vou pagar menos imposto à primeira vista, não é? Porque nós sabemos que com uma taxa de IRC de 21%, mais uma derrama de 1,5%, uma derrama municipal de 1,5%, a derrama municipal aplica-se em função dos municípios onde as empresas estão integradas e variam entre 0 e 1,5%, mas considerando a derrama municipal de 1,5%, indo ali ao valor máximo, nós temos uma taxa de IRC global de 22,5%. E por cada 1.000 euros que nós contabilizamos nos gastos, como os gastos subtraem, deduzem, eu terei menos 225 euros de IRC a pagar. Isto numa visão simplista. Já por cada 1.000 euros que eu incorporo nos rendimentos, os rendimentos aumentam o meu resultado, isso significa que eu terei mais 225 euros de IRC a pagar. Portanto, se eu consigo que os gastos diminuam o montante do imposto que eu irei pagar, só o consigo se o legislador concordar com aqueles gastos e os considerar fiscalmente dedutíveis, para que não faça nenhuma correção ao nível do modelo 22. E a questão que eu coloco é, será que estes 40.000 euros que eu acabei agora de reconhecer, isto é aceito do ponto de vista fiscal? Já temos aqui uma limitação. Eu vou explicar como é que se aplica esta limitação. Então, de acordo com o artigo 39, número 1, artigo 39, número 1, a linha B, provisões para garantias a clientes são fiscalmente aceitos. Vamos colocar aqui o visto. No entanto, o mesmo artigo 39, número 5, estamos a falar do Código do IRC, estabelece um limite. E se a empresa ultrapassar este limite, vai ter que corrigir como um ajustamento fiscal a crescer na sua declaração modelo 22. Para calcular este limite que eu acabei agora de ler no artigo 39, número 5, eu tenho que ter os seguintes dados. Eu tenho que saber qual foi o volume de negócios da empresa no ano N e a provisão que foi constituída no mesmo ano N. No ano N, agora eu vou simplesmente referir valores que são efetivamente dados. O volume de negócios desta empresa no ano N foi 3 milhões de euros. O volume de negócios é a faturação da empresa, é constituído pelas vendas mais as prestações de serviços. O volume de negócios foi de 3 milhões de euros.
A provisão constituída foi de 40 mil euros. E temos ali o valor da provisão, 40 mil euros. Agora, eu tenho que saber o volume de negócios e a provisão que foi constituída nos últimos 3 anos. É o que diz o número 5. O número 5 refere que eu vou ter que fazer aqui uma proporção relativa aos encargos derivados de garantias a clientes suportados nos últimos 3 períodos de tributação e a soma das respectivas vendas e prestações de serviços sujeitas a garantia efetuadas nos mesmos períodos. Portanto, estes equipamentos que são objeto desta garantia, eles formaram para a empresa o seguinte volume de negócios. No ano N-1, 2 milhões e 900 mil euros. No ano N-2, 2 milhões e 800 mil euros. No ano N-3, vamos supor, tinham gerado 3 milhões de euros, igual ao presente ano. Estou a arbitrar valores. Os encargos com provisões que estes equipamentos que geraram este volume de negócios para a empresa foram os seguintes. No ano N-1, o artigo 39, número 5, ele diz assim: a proporção entre a soma dos encargos derivados de garantias a clientes efetivamente suportados nos últimos 3 períodos de tributação. Então, quais foram os encargos com garantias? Eu vou colocar assim, encargos com garantias a clientes efetivamente suportados. Vamos supor que no ano N-1 a empresa suportou 30 mil euros de encargos com garantias a clientes. No ano N-2 a empresa suportou 29 mil euros de encargos com garantias a clientes. E no ano N-3, vamos supor que a empresa suportou 31 mil euros de encargos com garantias a clientes. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os encargos com garantias a clientes efetivamente suportados e o respectivo volume de negócios correspondente a cada ano e relativamente aos equipamentos que foram objeto das tais garantias e que geraram estes volumes de negócios. Temos então 2 milhões e 900 euros mais 2 milhões e 800 euros mais 3 milhões de euros. Temos um total de 8 milhões e 700 mil euros de volume de negócio gerado nos últimos 3 anos pelos equipamentos para venda ou vendidos que efetivamente geraram encargos com garantias a clientes. Esses encargos foram então de 30 mil, mais 29 mil, mais 31 mil. Encargos efetivamente suportados. Efetivamente a empresa suportou 90 mil euros de encargos. E agora vamos fazer a tal proporção a que o artigo refere. Vamos dividir os encargos pelos volumes de negócios. Ou seja, 30 mil mais 29 mil mais 31 mil sobre 2 milhões e 900 mais 2 milhões e 800 mais 3 milhões. O que é a mesma coisa que 90 mil sobre 8 milhões e 700 mil. Quanto é que isto dá? 90 mil a dividir por 8 milhões e 700 mil.
dá cerca de 0,01. 0,01 é multiplicando por 100, e para termos uma percentagem, eu vou multiplicar por 100 de forma a conseguir aqui neste rácio, nesta relação entre encargos com garantias a clientes efetivamente suportadas sobre volume de negócios, neste rácio eu vou multiplicar por 100 e vou ter 1%. E assim, segundo o artigo 39, número 5 do Código do IRC, no presente ano, N, eu terei que aplicar 1%, que é o valor alcançado nesta proporção. Eu terei que aplicar 1% ao volume de negócios que alcancei este ano N, com aquele tipo de equipamentos que estão sujeitos a garantias e que foram provisionados, e esse traduz-se no limite fiscal. Então, o limite fiscal será de 1% vezes 3 milhões de euros. 1% vezes 3 milhões dá 30 mil euros. Isso significa que, conforme o código do IRC, o limite fiscal ou a base fiscal para provisões para garantias a clientes é de 1% do volume de negócios, 30 mil euros. O que é que aconteceu? Aconteceu que a empresa contabilizou 40 mil euros. Ou seja, se a empresa tivesse reconhecido 30 mil euros ou menos, estaríamos perante uma provisão fiscalmente dedutível. Mas como esta empresa, na verdade, contabilizou 40 mil euros, quando tem que se submeter a um limite de 30 mil em conformidade com o número 5 do artigo 39 do Código do IRC, estamos perante uma provisão para além do limite legal. E ultrapassamos 10 mil euros. Então, o nosso raciocínio será feito agora da seguinte forma. Existe uma base fiscal e eu até vou começar da seguinte forma, que é melhor. Existe uma base contabilística e existe uma base fiscal. A base contabilística é sempre aquilo que se contabiliza. Na classe 6 foi contabilizado efetivamente 40 mil euros. A base fiscal é o valor fiscalmente aceite. São aceitos 30 mil euros. Então há aqui uma diferença. E essa diferença é de 10 mil euros. Uma diferença entre o valor reconhecido contabilisticamente como um gasto e o valor fiscalmente aceito. Diferença de 10 mil euros. Quando estamos perante uma diferença, vamos ter que corrigir na declaração modelo 22. Porque o fisco não aceita os 40 mil euros. Eu não tenho a possibilidade de deduzir os 40 mil euros. Claro que eles estão deduzidos na contabilidade e a contabilidade não se mexe. A contabilidade, nós na contabilidade reconhecemos os gastos pelo respectivo valor que é indicado nos critérios de mensuração das normas. E, portanto, a nossa estimativa fiável foi de 40 mil euros, nós reconhecemos por 40 mil euros. Ponto final. Agora, em termos fiscais, o valor é apenas aceito em 30 mil. Isso significa que eu não posso deduzir 40 mil. Então eu vou ter que ir à declaração modelo 22, ao seu quadro 7,
e efetuar um ajustamento fiscal a crescer. E quando eu estiver na passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal desta empresa, eu terei que ir ao quadro 07 da declaração modelo 22, que é a declaração onde se fazem as correções fiscais impostas pela legislação, pelo Código do IRC, e o quadro 7 desta declaração modelo 22, ele é constituído por uma série de campos a crescer. São 2 páginas praticamente de campos a crescer, onde nós temos os ajustamentos fiscais a crescer, ou seja, aquele tipo de encargos que a empresa efetivamente reconheceu ou gastos e que não são aceitos no todo ou em parte. Aqui, pelo menos, em parte é aceito. 30 mil foi aceito, temos apenas que acrescer 10 mil. O campo próprio da declaração modelo 22 destinado às correções relativamente a provisões é o campo 721. Então nós temos depois, quando estivermos a preencher a declaração modelo 22, no campo 721, que corrigir com uma correção fiscal a crescer em 10 mil euros. O que significa que se o meu resultado antes de impostos ou o meu resultado contabilístico é de 300 mil, com esta correção fiscal a crescer passa para 310 mil. E esses 310 mil é o chamado resultado fiscal. E é sobre o resultado fiscal ou lucro tributável da empresa que a taxa de IRC e a derrama municipal vão incidir. Não incidem sobre o resultado contabilístico, incidem sobre o resultado fiscal, que é o resultado corrigido. Após este tipo de questões que nos são colocadas no Código do IRC e que se traduzem no quadro 7 da Declaração Modelo 22. Portanto, a nível fiscal, temos aqui as consequências desta matéria. O campo 721, ele refere-se a provisões não dedutíveis ou para além dos limites legais. Uma coisa é provisão não dedutível, outra coisa é provisão para além dos limites legais. Uma provisão não dedutível é uma provisão que não é de todo aceite. É o caso das provisões para impostos. As provisões para impostos, como não estão consagradas no artigo 39 do Código do IRC, elas simplesmente não são aceitas. Então, se uma empresa reconhecer uma provisão para impostos, e será que podemos reconhecer provisões para impostos na contabilidade? Sim. Imaginem que uma empresa é objeto de uma inspeção tributária no ano N. A inspeção tributária detectou determinadas questões, nomeadamente falta de pagamentos ou determinadas anomalias em determinados impostos, e a empresa sabe que no próximo ano vai ser notificada pela autoridade tributária para fazer face ao que resultou dessa inspeção tributária. Então, a 31 de dezembro, a empresa faz a seguinte questão. Existe uma obrigação presente legal? Sim. Uma inspeção tributária que detectou irregularidades num determinado imposto e eu sei que no próximo ano vou ter que pagar por esta inspeção tributária, vou ter que regularizar a minha situação perante a autoridade tributária quando efetivamente receber a respectiva notificação. Segunda questão, estimativa fiável? Recorreremos a um consultor fiscal, ao nosso contabilista certificado, para efetivamente fazer a tal estimativa fiável. Obrigação presente legal, estimativa fiável e, claro, ex-fluxo de recursos, sem dúvida. No próximo ano vamos ter que regularizar a nossa situação perante a autoridade tributária. Vai sair dinheiro da empresa para cumprirmos com a nossa obrigação de regularizar os valores. Reunidas as condições contabilísticas para o reconhecimento de uma provisão para impostos. Mas ela é fiscalmente aceita? Nunca. Então,
teremos que, na declaração modelo 22, quadro 07, o valor da provisão que reconhecemos para impostos no período N terá que acrescer na íntegra na declaração modelo 22. Mas, efetivamente, reconhecemos esta provisão, mesmo sabendo que ela não é fiscalmente aceita. Contabilidade não se inibe do reconhecimento dos factos por causa da fiscalidade. Contabilidade tem que se separar aqui da questão fiscal. Uma coisa é a contabilidade, que nós vamos ao encontro das normas de contabilidade para que as nossas demonstrações financeiras assim expressem todos os princípios contabilísticos. Em termos de fiscalidade, a posteriori, teremos que verificar se os gastos são ou não são aceitos, se os encargos são ou não são aceitos, quais as consequências. Se não forem aceitos, simplesmente na declaração modelo 22 vamos acrescer. Uma provisão não dedutível, ela não é de todo aceita. Mas o quadro 7, campo 721, refere ainda provisões para além dos limites legais. Uma provisão para além dos limites legais, ela é aceite, mas foi contabilizada com um valor acima do limite fiscal. É o que aconteceu agora. A provisão para encargos com garantias a clientes, ela é fiscalmente aceita. O artigo 39, número 1, assim o considera. Mas depois o número 5 estabelece um limite. Se eu ultrapassar esse limite, tenho uma base contabilística diferente da base fiscal, portanto vou ter que acrescer a diferença. Foi aquilo que eu fiz. Estamos então perante uma provisão fiscalmente aceita, mas que ultrapassou o limite, além do limite legal. Agora, e para concluir, eu faço a seguinte referência. Eu tenho aqui uma diferença. Uma diferença de 10 mil euros. Quando nós temos uma diferença entre a base contabilística e a base fiscal, nós devemos fazer a seguinte questão. Será esta diferença permanente? Ou será esta diferença temporária? E se a diferença é permanente, nós ficamos por aqui. Mas se a diferença é temporária, eu terei que ainda perguntar. Se a minha diferença é temporária, ela será dedutível ou será tributável? E seguindo esta linha de raciocínio, base contabilística superior à base fiscal. Gera-se uma diferença. Acrescemos na declaração modelo 22. É essa a diferença permanente ou temporária? Se for permanente, ela é dedutível ou tributável? Estamos já a ir ao encontro daquilo a que se chamam os impostos diferidos. Se for uma diferença dedutível, estaremos perante um ativo por impostos diferidos. Se for uma diferença tributável, estaremos perante um passivo por impostos diferidos. Os ativos por impostos diferidos, o seu reconhecimento será na conta 2741 do plano de contas. Os passivos por impostos diferidos, teremos a conta 2742 do plano de contas. Esta é uma matéria que aqui no YouTube eu tenho um vídeo especialmente dedicado ou destinado
aos impostos diferidos. Pode visualizar esse vídeo e ter mais algumas bases sobre a questão dos impostos diferidos. Os impostos diferidos é uma matéria que é referenciada ou tratada na norma contabilística e de relato financeiro número 25, norma essa que se baseia na norma internacional de contabilidade 12, e as empresas, elas têm como método do imposto, o método do imposto a pagar, que é aquele que a maior parte das empresas utiliza, e o método do imposto diferido, sendo que o método do imposto diferido ele só é admitido pelas entidades que obedecem ao regime geral do sistema de normalização contabilística ou então às entidades, pequenas entidades, abrangidas pela norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades, que utilizam o método da revalorização dos seus ativos. Em relação a esta questão sobre impostos diferidos, podem visualizar esse vídeo sobre impostos diferidos e esta é uma matéria amplamente desenvolvida em alguns dos cursos práticos da Certform. Impostos diferidos, desenvolvido no curso prático de Gestão Fiscal, IRC, ou IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos. Também no curso prático de IRC e Impostos Diferidos. No curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado, temos um capítulo específico só para o reconhecimento e para as implicações fiscais dos impostos diferidos. Os impostos diferidos não são fiscalmente aceitos, tal e qual como o imposto corrente. O imposto acresce na declaração modelo 22, o IRC calculado pelo método corrente, que é constituído, ou o imposto pelo método do imposto a pagar, que é constituído pelo imposto liquidado, mais a derrama, mais as tributações autónomas. Essa verba não é fiscalmente aceita. Os impostos diferidos também não, eles têm que ser corrigidos na declaração modelo 22. No entanto, o facto de não haver aceitação fiscal não significa que as entidades que obedecem às normas de contabilidade, nomeadamente as 28 normas de contabilidade, o regime geral do sistema de normalização contabilística, não façam o seu reconhecimento, devem fazê-lo. Como eu já disse, as questões contabilísticas estão efetivamente separadas das questões fiscais, porque as questões contabilísticas elas são tratadas nas normas, nós fazemos conforme o que está estabelecido nas normas, depois partimos para as questões fiscais, verificar se é ou se não é aceito e trataremos tudo isso ao nível da declaração modelo 22. Certform dispõe também de vários cursos práticos onde a matéria das provisões, entre várias outras matérias, são abrangidas, nomeadamente o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, o Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada, são alguns dos exemplos de cursos práticos onde estas e várias outras matérias são efetivamente tratadas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.